Se você atua com vendas ou se interessa pelo assunto, com certeza já ouviu falar em vendas consultivas. Nos últimos anos, existiram várias iniciativas para que se estimulasse cada vez mais a práticas de técnicas consultivas, buscando identificar cada vez mais as necessidades do cliente e apresentar a melhor solução. Mas por que muitos vendedores não se tornam consultivos? Acredito que o maior problema seja que as pessoas têm um foco muito grande na técnica, mas não no como desenvolver essa técnica no dia a dia. De forma muito simples, as pessoas pensam em perguntas poderosas, mas não sabem o que fazer com as respostas poderosas. Vejo muitos profissionais fazendo uma abordagem fantástica, fazendo uma identificação e perguntas fantásticas junto ao cliente. Mas o problema é que depois eles não ouvem o que o cliente está dizendo e não utilizam essas informações para acelerar o processo de negociação. Eles pulam diretamente para a etapa de negociação, que é onde muitos profissionais se sentem mais à vontade, se sentem mais seguros e que gostam de estar. O problema é que quando o cliente chega na etapa de negociação, nem sempre ele está preparado para essa etapa. Ele ainda não está convencido. E aí surge o quê? As temidas objeções. E aí muitos profissionais me dizem, Flávio, a técnica de venda consultiva ela não é eficaz porque demora muito no começo para a gente fazer um monte de perguntas e aí no final tem um monte de objeções. Se existem muitas objeções no final, é porque a técnica não foi utilizada da forma correta. E é isso que o profissional precisa entender. Ele não precisa utilizar a técnica, ele precisa ser consultivo, sabendo exatamente o que fazer sem pular etapa e pensando muito mais no cliente do que nele. Existem alguns problemas sérios na utilização de técnicas consultivas. Um deles é fazer perguntas tendenciosas simplesmente para validar aquilo que você acredita saber. Na prática, é você fazer algumas perguntas para incentivar o cliente a responder algumas coisas que seja benéfico para você, para que você consiga fortalecer a sua expectativa. Tem muitos profissionais que eles já julgam saber a necessidade do cliente sem antes conversar. Outros profissionais vão logo falando do produto. E aí utilizam vários termos técnicos, vão falando de todo aquele treinamento que receberam sobre o produto ou sobre o serviço, vão logo descarregando isso em cima do cliente, sem saber exatamente o que faz sentido ou não para o cliente. O que é benefício para mim não é benefício para você. Imagine, eu estou comprando um carro, você vem me falar de potência de motor. E na verdade o que eu estou interessado é no conforto do veículo, é no acabamento. Aquelas informações podem ser ditas e às vezes devem ser ditas, mas não com tanta ênfase. Eu preciso entender primeiro o que faz sentido para mim. E aí sim você explorar. Mas para isso é necessário ouvir o que o cliente está dizendo, porque o cliente nos dá sinais daquilo que mais interessa. E esses sinais às vezes são verbalizados, mas muitas vezes num gesto do cliente olhar mais para um determinado item, perguntar sobre determinadas situações, são sinais que nós precisamos estar atentos a todo momento. Muitos profissionais acreditam que fazer perguntas no início do atendimento atrasa todo o processo, que o cliente não tem tempo. O cliente não tem tempo. E fazer perguntas não atrasa o processo, pelo contrário, ele agiliza, porque você fazendo perguntas no início, você apresenta exatamente o que o cliente precisa. Veja se você já não passou por situações onde você teve que apresentar o produto ou serviço A, B, C e D e o cliente ficou perdido na decisão e na dúvida ele diz, eu vou pensar melhor e volto depois. Se você tivesse feito as perguntas certas, talvez você teria apresentado só o produto ou serviço A e B, que eram muito mais próximos da realidade e da necessidade do seu cliente. Um ponto importante do vendedor tradicional é que ele entende que o importante é bater metas. Eu também concordo que é bater metas, mas o vendedor consultivo, ele entende que bater metas é consequência de um trabalho realizado. Muitos profissionais hoje têm uma ansiedade muito grande de fechamento pensando no seu final do mês, pensando na sua comissão e não na necessidade do cliente. E olha, muitos clientes percebem isso, percebem a sua ansiedade, percebem que você tem mais vontade de vender do que ele de comprar. Outro ponto importante é que muitos vendedores não entendem quem são os seus clientes. Às vezes ele está falando com uma pessoa, mas existem outras que estão envolvidas na negociação. Às vezes uma pessoa ela quer muito o produto, mas quem decide a compra é uma outra e ele não percebe isso e acaba falando com uma só e o negócio não evolui.
É quando o marido e a mulher vão comprar uma determinada situação e você fala só com um e esquece do outro e, na verdade, o poder da decisão está na outra pessoa. Você precisa conhecer o seu cliente. Muitas vezes, em alguns segmentos, até a criança, até os filhos são os verdadeiros clientes. Porque se eles ficarem convencidos, os pais acabam comprando. E por último, mas não menos importante, o vendedor consultivo precisa conseguir fazer a conexão daquilo que está sendo respondido pelo seu cliente com aquilo que ele está falando. Não adianta nada você fazer perguntas, ouvir e não conseguir mostrar que o seu produto e o seu serviço elimina aquela dor, dá aquele resultado, dá aquele benefício. Se o cliente não perceber que aquilo que você está oferecendo para ele faz sentido e é viável que ele compre, pague o preço necessário para adquirir, ele não vai levar. A grande questão, faça conexões. Se o cliente diz que ele gosta de receber pessoas na sua casa e você demonstra que o espaço é grande o suficiente para que pessoas possam ser reunidas, para que possa realizar reuniões, para que possa realizar confraternizações, isso é associar, isso é fazer conexões. E não é simplesmente falar do seu produto. Você, profissional, sabe muito bem do seu produto. O cliente sabe das necessidades dele. O grande diferencial é justamente mostrar o quanto você está ajudando a resolver o seu problema. Pense nisso. Seja cada vez mais consultor. Lembrando que você não vende uma única vez. Você deixa as portas abertas para uma próxima negociação e ainda, esse cliente, se bem atendido, vai indicar outros tantos. Caput Consultoria. Nosso negócio é ajudar o seu negócio. Acesse caputconsultoria.com.br.